Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Debs e depois de alguns pedidos eu finalmente gravei o meu primeiro vídeo de tutorial de cosplay. Para esse primeiro vídeo eu escolhi essa peça aqui, que é a tiara da Feiticeira Escarlate, que ela usa na versão da série. Esse vai ser um tutorial bem simples, tá? Então eu vou ensinar de forma prática e bem simples e rápida como fazer essa tiara aqui, que você pode usar como base para outras versões também dessa personagem e outros personagens que também usem algo semelhante, tá? E esse vai ser o objetivo, criar conteúdos bem práticos, bem objetivos e fáceis de fazer em casa, tá? Então, vem comigo, que eu acho que vocês vão curtir. Bora lá? Bom, pessoal, para começar, eu usei uma folha de papel dobrada ao meio, tá? Essa aqui é uma folha A2. Se você não tiver sulfite, pode ser qualquer folha que você consiga rabiscar, tá? Centralizei a folha no meio do meu rosto para poder fazer a primeira parte do molde. Então, eu comecei a rabiscar mais ou menos o formato do desenho, então a rabiscar mesmo, tá? Porque é um pouco difícil de desenhar assim. Então, só para você fazer a marcação de onde vai começar e onde vai terminar o desenho. Então, tanto no começo da testa, quanto ali no queixo, onde eu gostaria que tivesse terminado. Você pode usar isso para qualquer modelo dessa personagem ou qualquer outro elmo. Vai ficar meio rabiscado, não tem problema. Agora aqui, eu vou fazer uma linha de outra cor com uma canetinha para ficar mais fácil de enxergar. Uma linha mais reta e mais precisa dentro desse rabisco que eu fiz, tá? Para ficar mais fácil na hora de recortar o molde. A folha dobrada ao meio é para facilitar na hora de cortar esse molde e ficar perfeito dos dois lados, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos assim. É legal você testar também se tá legal o tamanho, se você curtiu o jeito que ficou. Caso não curta, você pode ajustar. Agora a gente vai passar pro EVA. Aqui eu usei um EVA de 3mm, ele é um pouquinho mais grosso, então fica mais resistente à peça, tá? Uma dica, sempre quando eu vou passar um molde pro EVA, eu costumo colar com umas fitinhas de fita crepe, né, uns pedacinhos, pra ele não se mexer e ficar bem certinho o molde. Depois é só riscar todo em volta dele e cortar. Aqui eu tô usando uma tesoura, mas você pode usar também um estilete. Lembrando que se você for menor de idade, use a ajuda dos seus pais, ok? Aqui a gente vai testar pra ver se ficou legal já no EVA e eu curti bastante. Ficou bem legal. Aqui é uma dica, gente, porque como a gente vai modelar essa peça pra ela ficar mais redonda, eu fiz então um risco no centro aqui da peça e nas laterais da peça, onde eu quero que a modelagem fique um pouco mais acentuada, tá? Isso vai me ajudar na hora de fazer a modelagem com calor. Para isso, eu utilizei um estilete, ou você pode utilizar também a ponta de uma tesoura, e você vai fazer um risco bem de leve nessas partes onde a gente fez a marcação. Por quê? Ele vai ajudar na hora de fazer essa modelagem mesmo e deixar bem acentuado, tá? Aqui é importante você ter bastante cuidado na hora de fazer esse risco com o estilete ou com a tesoura, para não ter o perigo de cortar a sua peça de verdade, tá? Então, é só para fazer uma marcação mesmo, para te ajudar na hora de passar o calor. Agora, para o calor, eu utilizei um soprador térmico, tá? Se você não tiver, não tem problema. Você pode usar um secador de cabelo também, que vai funcionar da mesma forma. A ideia é você aplicar o calor até você ver que o EVA ficou um pouquinho mais escuro e com uma textura mais brilhante, que é a hora que ele tá perfeito para você fazer essa modelagem. Daí é só segurar no formato que você deseja e ele já fica, olha só que legal. Aqui eu quis deixar o centro um pouco mais acentuado, essa curvinha, por isso eu passei um pouquinho mais de calor bem no meio mesmo, onde a gente fez o risco, para poder deixar com essa pontinha mais firme. Bom, finalizado a modelagem, a gente vai começar a preparar essa peça para o acabamento. Aqui eu utilizei a cola branca para criar uma película seladora desse EVA, porque o EVA é um material poroso e esses poros acabam sugando a tinta dependendo de como você vai aplicar direto na peça. Então, essa camada vai deixar o EVA com um aspecto mais liso, tá? E facilitar na hora da aplicação da tinta e deixar um efeito mais bonito. É legal que você use um pincel bem macio para poder aplicar essa cola e camadas bem fininhas mesmo para não ficar marcado na hora de secar. Eu fiz 3 camadas de cola, deixei secar bem entre as camadas e na última camada eu deixei secar por 24 horas para poder secar bem mesmo essa cola. Aqui ficou o efeito, tá? De como ela fica depois da aplicação da cola. Ela fica bem brilhante, olha só, fica até parecendo um material de plástico, né? E parece até que é bem mais resistente. Então, isso vai ajudar na hora de aplicar a tinta final. Para o acabamento da pintura, é recomendado que você faça isso em um ambiente externo, tá? E utilize luva sempre para sua proteção. Para aplicação de cor, eu estou utilizando aqui a tinta spray da linha Color Gin Arte Urbana, tá?
Eu escolhi essa tinta porque ela tem um efeito muito bonito, a pigmentação dela é muito forte, é muito boa. Isso é legal porque gera economia também e o custo-benefício é muito bom. Apenas uma aplicação foi suficiente para cobrir toda essa peça. O jato dela é constante, tá? Então ela não respinga tinta. Isso é muito legal porque deixa o acabamento realmente bem perfeito, bem lisinho e bem uniforme, tá? Na hora da aplicação, uma dica legal é manter sempre uma distância de pelo menos 30 centímetros da peça para poder aplicar bem a tinta e ela pegar super bem nas regiões, tá? Em alguns lugares que você não alcançou, eu recomendo que você espere secar, né, para não ter problema caso você não tenha muita segurança no manuseio da peça, tá? Para não ter problema de borrar igual aconteceu aqui. Depois de seco, eu vou utilizar aqui o verniz premium de uso geral, também da Color Gin, para poder deixar a peça mais brilhante, porque a tinta da Arte Urbana, ela deixa um efeito um pouco fosco, e eu queria que essa peça ficasse um pouco mais brilhante, tá? Eu fiz uma aplicação de leve aqui também na peça, com a distância de 30 centímetros, que é importante. Deixei secar por 24 horas e fiz mais uma aplicação. Esse foi o resultado final, gente. Eu deixei secar a peça por 24 horas depois da aplicação do spray de verniz, tá? E mais algumas coisas legais sobre essa tinta da Color Gin Arte Urbana que eu tô amando usar é que ela tem uma secagem muito rápida, ela seca em 15 minutos, mas recomendo que você deixe a peça descansar por 24 horas pelo menos para poder curar bem a tinta. Além disso, você encontra essa tinta em 100 cores diferentes, tá? Então, ela tem uma linha muito completa para você utilizar em qualquer cosplay. Também utilizei, falando um pouquinho mais sobre esse verniz de uso geral da Color Gin, ele é um verniz premium, então a aplicação dele é muito boa, né? Uma aplicação ele já fica excelente, mas eu quis passar um pouquinho mais aqui para ele deixar realmente bem brilhante, tá? E agora a gente vai finalizar a peça colocando o elástico, tá? Eu vou utilizar uma cola instantânea que eu coloquei aqui num pedacinho de EVA para facilitar. Para medir o elástico, você vai esticar um pedacinho do elástico, esticar bem, e com ele esticado, você vai medir na linha da sua orelha, atrás na sua cabeça, tá? Tendo essa medida, você já pode cortar esse pedacinho do elástico e deixar ele separado. Para poder colar na peça, uma dica é que você tome bastante cuidado com a aplicação da cola. Aqui eu coloquei uma gotinha de cola instantânea num pedacinho de EVA e vou utilizar um palitinho de dente, tá? Para poder aplicar essa cola e não ter problema, porque se você aplicar direto com o vidrinho da cola, pode escorrer ou manchar, né, a sua peça. E eu tô usando um palitinho de dente para não ter problema na hora de, caso encoste o dedo ou aconteça alguma coisa e descasque a pintura, porque a cola instantânea, a gente sabe o que acontece. Né? Para colocar o elástico, eu utilizei aqui um palitinho de sorvete. Se você não tiver, pode utilizar um lápis ou alguma ponta que você possa pressionar aqui o elástico sem encostar o seu dedo e ter o perigo de manchar a sua peça. Fiz isso também do outro lado, sem problema nenhum, gente. É muito simples para fazer isso, tá? Rapidinho você consegue colar e a cola seca muito rápido, tá? Então, sem erro nessa parte. Eu espero secar pelo menos uns 10 minutinhos, por mais que seja rápida a secagem, eu deixo ela descansando por uns 10 minutinhos até que a cola fique bem seca. Depois que o elástico estiver bem firme, a gente vai vestir essa peça, tá? Aqui o que eu fiz com o meu cabelo, você pode também fazer com a peruca que você for usar. Eu separei meu cabelo pela metade e prendi com uma presilhinha. Depois eu coloquei a tiara na minha cabeça e com o elástico bem abaixo dessa marca que eu fiz com o cabelo preso e soltei o cabelo por cima do elástico. Tá vendo que ele cobre bem? Depois é só ajeitar certinho e tá pronto para tirar as fotos e curtir bastante. Lembrando que estamos numa pandemia, então curta seus cosplays com responsabilidade. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido muito esse tutorial. Foi algo bem simples mesmo, como eu falei, mas espero que vocês tenham compreendido todas as dicas que eu passei pra vocês, tá? E logo eu vou trazer mais conteúdos. Se vocês curtiram e tiverem alguma sugestão ou alguma dica que queiram saber ou queiram que eu explique de uma forma prática pra vocês, deixa aqui no comentário ou me manda um inbox que eu vou adorar saber. E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar pra dar aquela forcinha aqui pra mim. Valeu, gente! Até a próxima!